nesse instante. É tão maravilhoso ver tantos corações amigos reunidos para nos ajudar aqui nessa instituição, que aos poucos vai retomando o seu espaço dentro do movimento espírita da nossa região. Um espaço, quanto vez, tão importante e tão bacana, que pode contribuir para o nosso movimento de unificação, com palestras, com seminários, com encontros fraternos como esse. 2 anos deste grupo, que se intitula-se como Sociedade Espírita Sem Fronteiras, agora no Espaço Espírita Solar do Cristo, que é um espaço que já congrega seus 28 anos, porém com as intempéries do caminho, o espaço foi ficando afastado do movimento, mas agora esse grupo assume então esse compromisso perante aos amigos, perante Deus, perante aos amigos espirituais, para conseguir fazer a renovação desse local. E a gente agradece muito a presença de todos, em nome de toda a diretoria da casa, os frequentadores da casa. A gente, antes de começar, gostaríamos assim de agradecer a tantos corações que nos ajudaram a ser possível o momento de hoje, ao Grupo Espírita Fonte Viva, ao Núcleo de Arte e Cultura Espírita Memei, Grupo Espírita Semente de Mostarda, CELACES, SEAC, tantas instituições aqui representadas, Grupo Espírita Allan Kardec, porque afinal de contas o grupo que hoje está aqui, boa parte era do Grupo Espírita Allan Kardec, mas um de tantos que saíram do Grupo Espírita Allan Kardec, e realmente a gente fica assim muito feliz. Agradecer também o convite que foi feito, e está sendo cumprido pelo nosso irmão William, ao Lucas, que está lá dentro estudando um pouquinho da partitura, ele está um pouquinho nervoso, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. E a nossa intenção hoje, sem muitas formalidades, estamos aqui com amigos, conversando, dialogando em torno da doutrina espírita. Então eu vou pedir para sentar aqui à minha direita, nossa vice-presidente Sandra, representando a diretoria executiva da casa, e vou pedir para o William sentar aqui à minha esquerda. E chegar aqui não foi fácil. Nós temos aqui muitos dirigentes do movimento espírita, muitos fundadores de casas espíritas. Então, creio que todos saibam reconhecer o quanto é difícil conseguir realizar a administração de uma instituição, realizar o atendimento espiritual na casa espírita e tantas outras atividades. E a gente conta realmente com a ajuda, com a colaboração de todos, dizendo que esse espaço aqui não é para servir a Ciro, a Rogério, a Sandra, a A, B ou C, com a Sem Fronteiras. Este espaço está aqui para servir a Jesus e a todos aqueles que a Ele quiserem se juntar e se congregar sem rótulos de instituições. Isso é o mais importante de tudo. Jesus, nosso irmão, nosso amigo, nosso companheiro, pede para que nós nos amemos. E isso precisa estar acima de qualquer tipo de rótulo, seja religioso, político, étnico, etc. Então, vamos dar início pedindo para que o Rogério venha fazer a leitura da página da noite. Da tarde e noite, né, gente? Se tarde e noite, né? Tá certo. Boa tarde a todos. Antes da leitura, também gostaria muito de agradecer a todos vocês aqui presentes, corações amigos, pessoas que nos conhecem, sabem a nossa luta no movimento espírita, essa vontade imensa que nós sempre temos de unificar, unir corações para que nós possamos, em liberdade, de coração a coração, unificar o nosso movimento. Então, o dia de hoje ele é muito importante. Fazer 2 anos de instituição, a Espiritismo Sem Fronteiras, que é o nome desse grupo, mas nós estamos no Espaço Solar do Cristo, que ele é constituído, tem o seu CNPJ, a sua construção jurídica,
mas estamos aqui administrando esse espaço, né, nesse momento, depois de uma grande batalha, como o senhor falou, até mesmo judicial, mas graças a Deus na maior paz, e estamos aqui. E fico feliz que tantas casas, né, de tantos municípios aqui da nossa região, do Rio de Cinco, estejam aqui hoje confraternizando conosco essa data para nós tão importante e bonita, que é ver realmente esse espaço tão grande aqui, mais uma vez, a casa cheia, né? Que passou tantos anos a casa vazia e agora nós possamos ver essa plateia maravilhosa aqui de corações amigos de irmãos que já trabalhamos em outra instituição. Agradecer todas as casas que nos ajudaram a chegar até aqui, o Fonte Viva que nos ajuda até hoje, Semente de Mostarda, Allan Kardec, todas as casas de Cabo Frio que sempre foram solícitas quando nós pedimos, o nosso mais sincero agradecimento. Tá bom? Obrigado a todos. A leitura da página é o Centro Espírita. O centro de Espiritismo Evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental em direção da vida superior. Nenhum de nós que serve, embora com simples presença a uma instituição dessa natureza, deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. Nesse sentido, é sempre lastimável duvidar da essência divina da nossa tarefa. O ensejo de conhecer, iluminar, contribuir, criar e auxiliar, o que uma organização nesses moldes nos faculta, procede invariavelmente de algum ato de amor ou de alguma sementeira de simpatia que nosso espírito, ainda não burilado, deixou à distância no pretérito escuro que até agora não resgatamos de todo. Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros, na senda eterna, quando se abre as portas de um templo espírita cristão ou um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através de raios benfazejos, esse astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade. Os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. Pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, em sessão no Centro Espírita Luz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, em 2006. Muita paz. Antes de passar o microfone aqui para a Sandra fazer a prece, eu não posso deixar de apresentar-lhes nossa companheira Verônica Lima, que faz a tradução para os nossos irmãos surdos, que vai para a internet depois. Verônica é uma grande desbravadora nesse sentido dentro do nosso estado, reunindo esforços para levar a doutrina espírita para os nossos irmãos surdos. Sandra. Boa tarde. Vamos agradecer a Jesus, né? Dizer assim: Jesus, mestre divino, pastor amigo, Senhor, queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, reunidos de coração a coração, esse encontro fraternal de almas queridas, de almas que se reencontram. Como é bom, Senhor. Agradecemos por esta oportunidade, por esta casa que nos acolhe. Senhor, vem estar conosco nesse momento de tanta alegria para os nossos corações. E assim, Senhor, abençoa cada um dos aqui presentes, dos irmãos que não puderam aqui estar, mas que estão em coração e em pensamento. Que tu seja, Senhor, a nossa bandeira de paz, de amor, que brilha nos nossos corações. Abençoa o nosso irmão, que fará a palestra na nossa parte de hoje.
Embala, Senhor, os nossos pensamentos, transpira caridade, fraternidade e união. Que a tua paz, Senhor, possa estar em nossos corações, nos envolvendo hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado, Sandra. Então, é com muita alegria e satisfação que eu trago aqui um amigo de tantos comédias, né? Desde o tempo de confraternista até depois do tempo de tarefeiro, nosso companheiro William Machado, que vem lá de Campos dos Goitacazes, pertinho da William. 6 horas de viagem, 5 horas de viagem, né? Para trazer aqui a sua palavra afetiva e carinhosa sobre esse importante tema. William vem lá do Centro Espírita? A Casa de Caridade Maria Franca. William, a casa é sua. Queridos amigos, boa tarde. Boa tarde. O Senhor Jesus nos abençoe. É com muita alegria, com muita satisfação que conhecemos esta casa e lembramos das palavras de Manuel, de que o tempo não respeita as obras que não ajudou a construir. Que possamos, nesses minutos que temos, estar com nossos corações serenos, com o nosso campo mental receptivo às emanações que nos serão passadas nessas oportunidades. Trazemos o abraço dos companheiros da Casa de Caridade Maria Franca, em especial do Movimento Espírita de Campos dos Goitacazes, cidade que nos acompanha. Allan Kardec finaliza o livro A Gênese, que impressiona muitos de nós pela sua aparente dificuldade, com um capítulo no mínimo instigante. Ele nos apresenta uma temática extremamente consoladora, intitulada São Chegados os Tempos. Neste capítulo, Allan Kardec, com o auxílio dos mentores amigos, vem nos informar e acalentar os nossos corações de que nós passamos neste momento por um período especial, como nunca passamos na trajetória das nossas encarnações. Allan Kardec vai nos esclarecer que estamos atravessando um período necessário e extremamente gratificante da tão sonhada transição planetária. Seremos informados neste capítulo que nós nunca tivemos na Terra tantos espíritos bons se reencarnando como agora. Seremos informados por Allan Kardec e pela pleiade de espíritos que o assiste e que nos assiste, de que estamos suficientemente amparados na mais profunda, melhor companhia, para que estejamos fortalecidos a atravessar a transição. Estaremos alcançando o mundo regenerador. Essa é a compreensão que nós temos na hora. E por um momento de invigilância da nossa parte, de desesperança, poderíamos imaginar que este capítulo não se encontra
devidamente respaldado com a nossa realidade. Afinal de contas, cadê esses espíritos bons? Afinal de contas, quando que nós iremos ver materialmente a implantação desse mundo que tanto nós esperamos? Numa análise extremamente material, mundana, terrena, iremos concluir que ao longo do pensamento religioso, nós nunca tivemos tantas religiões como hoje. E ao mesmo tempo, nunca estivemos tão distante dos corações como atualmente. As lideranças religiosas, embora o planejamento fiel, assumido e comprometido de liderar aqueles seus tutelados para alcançar uma vida melhor, para trilhar o caminho do progresso moral, muitas vezes se perde, dado as seduções de um mundo ainda em que a paixão é soberana. Vemos ainda entre nós irmãos, por incrível que pareça, em 2018, sendo demolados, sendo assassinados, e assassinando e demolando e queimando e lesionando. E aí nós espíritas poderíamos até por um momento de invigilância duvidar. Afinal de contas, que momento é esse que Allan Kardec nos esclarece que a gente não está vendo? Mas se nós tivermos a paciência e a honestidade intelectual de regressar aos livros, faremos pouso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Lá nós iremos compreender esse distanciamento do que se vê e do que se estuda. No capítulo 3, identificaremos um tratado impressionante que irá nos apresentar há muitas moradas na casa de meu pai. E é muito importante que a gente compreenda de onde nós viemos, para onde nós iremos, para identificar o momento em que estamos. Identificaremos neste capítulo o ciclo evolutivo dos mundos. Identificaremos neste capítulo de que nós já passamos por uma transição. Estamos na segunda. Saímos do mundo primitivo, dedicado às primeiras encarnações da alma humana. Um mundo primitivo em que tem como característica principal a irracionalidade. Não há que se falar em bem, não há que se falar em mal. Há que se falar em ignorância. Passamos por uma transição. Chegamos ao mundo de expiações e provas. Um mundo que nos é extremamente familiar, que tem como ponto característico a dor, a aflição. E aí poderíamos perguntar, por quê? Que no Evangelho segundo o Espiritismo o maior capítulo é exatamente o 5 que diz: bem-aventurados os aflitos, porque ele está sintonizado com o nosso momento. O momento da paixão desordenada, do mau exercício do livre-arbítrio, dos crimes, das penas, das provas. Identificaremos lá que é necessário, para alcançar mundos felizes, transitar pelo mundo purificador, o mundo dito de regeneração.
Um mundo em que não é um mundo ainda desperto para o bem, mas um mundo em que o bem começa a despontar. É um mundo em que as arestas são aparadas e a criatura habitante daquele mundo compreende que é necessário ser autor do seu destino. Uma vez hospedados no mundo nos mundos regeneradores, seremos convidados ainda na senda inevitável do progresso a alcançar os mundos felizes em que o bem lá se impõe. Após termos uma nova transição, alcançaremos os mundos celestiais, dedicados aos espíritos puros, espíritos que compreenderam a lei do Criador e vivem de acordo com ela, na sua mais plenitude. Esse breve retrospecto nos auxiliará a compreender o momento que vivemos. Afinal, no estágio evolutivo dos mundos, que aqui apresentamos brevemente, nós hoje estamos mais próximos do crime ou da angelitude? Do crime, da dor, da aflição. Por isso ainda somos tão familiarizados com as penas e com os crimes, com as aflições. Mas se por um lado nós ainda estamos mais próximos do lado da barbárie, gostaríamos de deixar claro aqui, afinal de contas é um momento festivo, que embora estejamos a passos curtos com o mundo da dor, ao longo da nossa trajetória evolutiva, nunca nós estivemos tão próximos da luz como hoje. Nunca. Nós nunca tivemos a oportunidade de encarnar e estar na companhia de tantos espíritos nobres como hoje. Nunca. E essa é uma verdade que precisa ser materializada nos nossos corações, para que a gente não esteja endossando o coro pessimista de uma sociedade incrédula que perdeu os seus referenciais. É chegado o momento do testemunho nosso, espíritas. Não nos interessa o que faz o católico, não nos interessa o que faz o evangélico, não nos interessa o que faz o ateu. Nós temos que cuidar dos nossos quintais, porque cada um dá conta da sua administração. E qual é o desempenho que nós espíritas deveríamos ter neste mundo, neste momento? Eis que surgem uns pontos materiais de acalento do coração, a casa espírita. As instituições que se apresentam com o propósito de auxiliar as criaturas que desejam a se compreender e alavancar o seu progresso. Neste cenário, passam pelas casas espíritas alguns públicos. E o primeiro público que nós iremos trazer é o público dos curiosos, que são facilmente identificados. Chegam à casa espírita e inicialmente perguntam: cadê a mesa branca? Chegam à casa espírita e perguntam: quando que é a reunião mediúnica? Eu gostaria de participar.
Chegam à casa espírita e questionam: quando que é a sessão das cartas consoladoras? Porque eu estou com uma saudade imensa do meu familiar e eu quero receber uma carta dele. E chegando a uma casa séria, esse público será informado que a proposta do intercâmbio tem principal finalidade moralizadora. Porque nós já passamos pelo período do espetáculo, em que as cadeiras voavam, as mesas dançavam. Nós já passamos dessa fase. E aí iremos esclarecer a este público, a esses irmãos, que na verdade não sabem o que procuram, que as reuniões mediúnicas não são reuniões secretas, são privativas. É diferente. Porque a reunião secreta não tinha dado a oportunidade de participar. Ela é restrita ao número de eleitos. Mas a reunião privativa não. A reunião privativa, ela pode ser perfeitamente assistida, desde que a gente passe por um período de qualificação, de experiência, de estudo, de planejamento, para que a gente compreenda aquela reunião no seu propósito maior, e não no aspecto da curiosidade, porque nós não temos o direito de fazer isso com os espíritos. Eles são muito ocupados. Para estes irmãos, iremos apresentar que a doutrina espírita será a tônica da casa espírita. E é uma doutrina compreendida nos seus múltiplos aspectos, no seu aspecto científico, que tem como principal contribuição a fé raciocinada, a fé que pondera, a fé que reflete, a fé que conscientiza, a fé que estuda. Apresentaremos que dentro do aspecto científico é um instrumento que nós espíritas utilizamos para compreender, especialmente a tônica do intercâmbio. Para outros, chegarão à casa espírita numa proposta mais honesta, tomados por alguma aflição. E aí esclareceremos a esses irmãos o aspecto filosófico da doutrina. Aspecto esse que Allan Kardec tinha um singular apreço. Porque quando nós falamos de regra moral de comportamento, a tônica maior do ensino espírita não se revela aqui nesse espaço, mas do portão para fora. E é aí, como lá em Campos a gente diz, que o bicho pega. Trazendo para o nosso momento. Poderíamos aqui estar estudando uma obra de André Luiz e estar tendo uma delícia imensa do planejamento reencarnatório. Ora, mas como isso é bonito! De estar estudando o processo de acoplamento perispirítico com o ser reencarnante. A aproximação desse espírito com aqueles que vão recebê-lo. Todo aquele trabalho de sensibilização para que os familiares que receberão o reencarnante em seu seio não se escandalizem. Ou os irmãos não conhecem nenhum caso de que uma jovem engravida e a ideia é que o pai vai matar ela quando descobrir, e o pai descobre, e o que acontece? Ele tem um comportamento incompreensível, não esbraveja. E quando a criança nasce,
pai, que era o homem rigorosíssimo, passa a ser um avô, que vai se ajoelhar no tapete da sala para brincar com ele, que se rende ao sorriso do teu amor. Fruto dessa aproximação. Poderíamos aqui estar estudando sobre isso, desse ponto que todos nós passamos. E aí sairemos da casa espírita, e na primeira oportunidade que nós tivermos, estaremos endossando a ideologia de que a mulher é dona do seu corpo, favorável ao aborto. Meus irmãos, vou trazer um novo ditado comum de Campos: não dá para assobiar Chupacana. Regra moral de comportamento, porque se eu entendo que há uma vida que deve ser preservada, eu preciso compreender isso aqui, mas especialmente fora da casa. E quando formos questionados lá fora de que isso é uma questão de religião, nós iremos informar: não, meu irmão, você não conhece a doutrina que eu sigo. A doutrina que eu sigo tem um ponto filosófico. E agora vocês vão dizer o que é filosofia para mim? É o respeito. Mas o espírita se compreende o espiritismo apenas na sua tônica religiosa, ele não tem argumentos. E aí ele sente as investidas. Porque não é a tônica da nossa reflexão da tarde, mas nós precisamos estar certos de que o aborto está a serviço das trevas, dos irmãos infelizes. Kardec diz muito claro: só há duas formas de que o mundo possa se melhorar: pelo melhoramento dos habitantes e pelo ressurgimento de novos. E como é que vai ressurgir se está difícil da maneira que está? Trazendo um outro exemplo apropriado, poderíamos aqui estar estudando o mandamento maior: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E falando aqui da benevolência entendida por Jesus, da caridade entendida por Jesus, benevolência, indulgência e perdão. E aí a gente fica aqui contemplando. E aí, na primeira oportunidade que eu tenho, eu vou concordar com a ideologia de que bandido bom é bandido morto. Meus irmãos, o crime está no corpo ou no espírito? Vamos refletir sobre isso. O crime está no corpo ou no espírito? Quem acredita que está no corpo, a ideologia faz sentido. Então basta matar os criminosos que a regeneração se impõe. Mas o momento de reflexão e de estudo da nossa doutrina tão consoladora nos demonstrará que o espírito que desencarna no crime desperta onde? Na ingenuidade, no crime. Porque o crime está no espírito, não é no corpo. Então não faz sentido. É o bom senso que Allan Kardec nos propõe. Não é uma questão de política, é uma questão de bom senso. Eu não posso compreender que bandido bom é bandido morto se eu sou convidado a refletir o outro sobre a ótica do espírito imortal. E aí a gente vai entender um pouquinho que Raul dizia que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. E era muito mal compreendido no movimento nosso, porque nós estamos ainda acostumados com o movimento de barganha. É nessa tônica que se apresenta a regra moral de comportamento. E a partir daí,
eu me posicionar. Muitos chegam à casa espírita buscando o alívio do corpo. A busca das sessões de cura. E qual é o posicionamento da doutrina e objetivamente da casa espírita perante a esse movimento? Daqueles que buscam a casa espírita tão somente para a cura do seu corpo. Vamos trazer um fato de Humberto de Campos, no livro Contos e Apócrifos. Ali Jesus vai dizer para a gente: a nossa fonte melhor ainda é Jesus. Humberto vai nos esclarecer que em certa ocasião Jesus estava com o seu grupo de discípulos, seu grupo próximo, e estava falando para eles da necessidade de se implantar a boa nova, de se compreender a relevância disso, de avançar nas nossas dificuldades. E aí, Pedro pede a palavra. Pedro diz assim: Senhor, as tuas afirmativas são sempre imagens da verdade. Compreendo que o ensino da Boa Nova estenderá a felicidade sobre toda a terra. Não estou questionando isso. No entanto, Senhor, não concordas que as enfermidades são terríveis flagelos para a criatura? Percebamos a gravidade do que Pedro vai propor agora. Senhor, e se curássemos todas as doenças? Se proporcionássemos duradouro alívio a quantos padecem de aflições do corpo? Não acreditas que assim instalaríamos bases mais seguras ao reino de Deus? Entendemos? Senhor, você pode curar todo mundo, a gente sabe disso. Tem muito doente aqui, então vamos adiantar esse processo? Vamos adiantar isso? Vamos curar todo mundo de uma vez? Ainda bem que esse foi um posicionamento isolado de Pedro, né? Mas não foi. Filipe diz assim: grande realidade, Pedro. Não é fácil concentrar ideias no alto quando o sofrimento físico nos incomoda. Percebemos? É quase impossível, disse ele, meditar nos problemas da alma se a carne permanece abatida de achaques. E aí todos os 10 concordaram. É verdade. É isso mesmo. Um grupo de humanos sugerindo a Jesus como é que ele deveria fazer. É isso mesmo. E aí Jesus, talvez, nesse único momento, estava diante de uma aversão total. Haviam duas ideias ali. Havia duas ideias. E todos queriam que realmente Jesus curasse. Todo mundo. Mas certamente Jesus não teve como atender esse pedido, não é? O problema é que ele atendeu. Tem como dar certo isso? Vamos ver. Jesus disse assim: tudo bem. É isso que vocês querem? Vocês estão propondo que eu cure todo mundo? De uma vez? Tá bom. Amanhã de manhã iniciaremos o trabalho bem cedo. E aí Jesus faz o quê? Inverte a ordem dos trabalhos. Porque regularmente ele fazia a pregação, esclarecendo a criatura, e depois tratava do corpo. Mas, devido ao pleito urgente dos seus amigos,
Jesus inverte e vai começar pela cura. Reúne e mais de 100 criaturas foram instantaneamente curadas naquele momento. Curadas, de verdade. E assim que ia terminando o trabalho da cura, eles iam sendo encaminhados pelos discípulos para um grande campo verde, em que ali ocorreria a pregação. Quando estavam todos lá, Simão Pedro, o que propôs, diz assim: meus irmãos, sejamos gratos ao Mestre pela cura do corpo. Agora, porém, é necessário o pão da vida, o alimento espiritual. O Mestre irá pregar para todos nós. Uma senhora levanta o braço lá e diz assim: Pedro, eu queria pedir desculpa, mas eu não vou poder ficar. Porque desde que eu adoeci, os afazeres domésticos ficaram prejudicados. Um outro senhor levanta o braço: Simão, também não posso. Meus negócios paralisaram, preciso regressar. E assim, um a um, até que restaram apenas 13 pessoas naquele ambiente. Alguém sugere os 13? Jesus e os 12. E aí Simão estava olhando aquele campo vazio, desolado. Ele não pediu para aquilo. Não foi para aquilo que Jesus que Simão pediu. E aí, diante da frustração de Pedro, Jesus silenciosamente se aproxima. O palestrante da tarde, que teve o seu momento frustrado, se aproxima de Simão e diz: Pedro, estuda a experiência e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. Simão, digo-te ainda, que a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Isso é muito importante para todos nós. Porque a doença reside, a semelhança do crime, no espírito. Está na mesma hora. Então, aqueles que pensam apenas a cura do corpo e não buscam um mínimo de trabalho íntimo, vai tratar como medida paliativa. E a proposta da doutrina espírita para os irmãos que estão acometidos é esclarecer da causa maior da sua enfermidade. Porque doutrina espírita cuida de espírito. Para os aflitos que chegam à casa espírita, nós teremos ainda para esclarecer o aspecto religioso da doutrina. E certamente é esse o ponto que nos trouxe aqui nesta tarde. Afinal, ninguém sai de casa, não, eu vou estudar lá, ter uma reunião científica, ou uma reunião filosófica, uma reunião religiosa. Mas a religião sobre a compreensão da doutrina. Não é a compreensão dogmática, ritualística, das personalidades. Não. É a religião que propõe transportar a criatura para um lugar melhor. Quando iremos consultar a Revista Espírita de 1858, identificaremos uma entrevista com o espírito habitante de um mundo regenerado, de Júpiter. E lá,
E lá, as criaturas já compreenderam, já passaram por este momento. E para que a gente possa entender o nosso distanciamento deles, Kardec faz uma pergunta. Se nós transportássemos, vejamos a gravidade disso, se nós transportássemos os seres mais esclarecidos da Terra para Júpiter, como é que eles serão compreendidos aí? Os espíritos. O espírito responde: como compreende os vossos macacos. Então algo de bom eles têm para nos ajudar. E aí Allan Kardec faz várias perguntas, questionamentos. Algumas vezes o espírito responde, Allan Kardec, o médium faz um questionamento, e aí o espírito responde: o que isso tem a ver? Porque o interesse não é da matéria, de quem importa. Mas a maior parte das vezes o espírito vai esclarecer de maneira íntegra. E aí Allan Kardec, o médium faz um questionamento crucial. Logo ao final, diz assim: quantas religiões temos em Júpiter? A gente precisa saber disso, né? Porque se é um mundo mais avançado que o nosso, se for outra religião, dá tempo de cortar o caminho. O Espírito responde: nós não temos religião em Júpiter. Não tem. Porque aqui as criaturas compreenderam a verdadeira lei de amor. Porque se a religião é um transporte, quem já alcançou o destino vai transportar para quem? E na última questão, o Espírito vai responder que a verdadeira religião é o coração do homem como maior templo. O coração do homem como maior templo. Esse é um templo sagrado. Aí nós iremos lembrar de Hanan. Quando os sacerdotes estão transitando, e aí Jesus está parado lá dele, observando o templo, quietinho. E aí os sacerdotes caminham, Hanan para e fala assim: não, tem que voltar. Aquele homem quieto ali está me incomodando. Hanan se aproxima e diz assim: Galileu, que fazes na cidade? Jesus não está incomodando ninguém. Jesus responde: passo por Jerusalém, buscando a implantação do reino de Deus. Onde? No coração dos homens. Aí a gente entende. Por isso que se fala que na doutrina há uma concordância universal. Porque a revista foi escrita em 1858. E Humberto nos relata isso há um pouco mais de 70, 80 anos. Que beleza. Compreenderemos no aspecto religioso da doutrina as verdadeiras credenciais, que é a compreensão do ser enquanto espírito imortal, e especialmente o seu propósito de restaurar o Evangelho de Jesus. Restaurar o Evangelho de Jesus. Essa é a fonte do Espiritismo. Afinal de contas, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito Deus tem oferecido ao homem para ser modelo e guia? Resposta: Jesus. Porque se ele tivesse respondido outra coisa, o Espiritismo não seria o Consolador prometido. Tenhamos essa certeza. E para que a gente consiga
compreender isso, nós iremos trazer um novo conto, também de Humberto, mas agora um livro distante da vida. Humberto vai nos relatar um episódio que aconteceu com Tiago e Pedro perante a casa do caminho. Nós bem sabemos que a casa do caminho era um local em que o ponto fundamental era os aflitos. Era o local da dor, dos desvalidos. Então, leprosos, sobre a compreensão daquele tempo, paralíticos, cegos, viúvas, mendigos, tudo que era de aflição estava ali, reunido, sintetizado. E aí, certa vez, Jesus ordena a Pedro que ele fundasse a casa do caminho, que ele iria vir inaugurar. Aí Pedro vai e organiza tudo, lava, coloca todos os aparatos, tudo certo. E aí lembrou, Jesus disse que virá hoje. Pedro termina os aparatos e fica aguardando Jesus. De repente entra um criminoso, corrido da polícia, buscando abrigo. Pedro diz: sai, criminoso, aqui é o templo do Senhor, vá dar conta do seu crime com quem seja de direito. E o homem então é retirado. Logo após, veio uma mulher pecadora, corrida. E aí Pedro diz: o que você está fazendo aqui? Aqui é a casa do Senhor, o local santo, não é para pessoas como você. Se retire. Depois entra um mendigo bêbado, e aí vomita no chão. E Pedro esbraveja: você está sujando a casa do Senhor. O mestre virá. E aí Pedro aponta pés e espanta aquela mente doente. Passam-se as horas e Pedro estava lá aguardando Jesus. Finaliza o dia e Jesus não apareceu. Pedro, desolado, fecha as portas. No outro dia, Jesus aparece e ele diz: ah, Senhor, esperei tanto por ti, organizei tudo. Ele diz: Pedro, eu vim 3 vezes e você me expulsou das 3. A casa do caminho é para os desvalidos, Senhor, não é para os eleitos. Então é essa casa, em dado instante, recebeu um conflito de um discípulo, agora apóstolo, que era de Tiago, um discípulo altamente arraigado ao judaísmo. E Tiago começou a questionar aquele cenário ali. Tanto pecador, tanta desgraça, eu vou conseguir encontrar Jesus aqui? E ele começa a pensar: vai ser melhor encontrar Jesus na pureza do pensamento, da prece, na contemplação. E aí Tiago diz: Simão, estou me retirando da casa do caminho. Simão, Tiago, eu considere, Simão, eu preciso me encontrar Jesus, e certamente aqui eu não vou encontrar. E Tiago então se retira, vai para a sua casa, um lugar no campo lindo, e ficava com suas vestes brancas, sem qualquer sujeira, sem qualquer reclamação. Tiago então, nas suas orações diárias,
Até que, passados 200 dias, identifica um ponto luminoso ao horizonte. Aquele ponto vai crescendo, vai se aproximando, e Tiago fica feliz da vida. Era Jesus. Finalmente, Jesus veio para atender os seus anseios. Jesus vem se aproximando, e a semelhança de Zaqueu, que se apaixonara e estava emotivo com a aproximação de Jesus, Tiago diz: finalmente, obrigado, Senhor. Até que enfim, Jesus se aproxima, até que Jesus passa. Tiago, perturbado, vai atrás de Jesus e diz: Senhor, Senhor, aonde vais? Tiago, devo estar ainda hoje em Jerusalém, onde os nossos companheiros necessitam de meu concurso para o trabalho na casa do caminho. Caramba, ele saiu de lá e Jesus vai para lá. E eu, mestre? Por acaso não precisarei de ti, no carinho que te consagro à memória? Tiago, o soldado que se retira deliberadamente do combate não precisa do suprimento indispensável à extensão da luta. Deixei aos meus discípulos os infortunados da terra como herança. O Evangelho é a construção sublime da alegria e do amor. Tiago, enquanto houver no mundo um só coração desfalecente, os descansos ser-me-á de todo impraticável. Mas, Senhor, Tiago inconformado, disseste que deveríamos conservar a elevação e a pureza. Sim, Tiago, e eu não te recrimino por guardá-las. Devo apenas dizer-te, estimado amigo, que é fácil ser santo à distância dos pecadores. Senhor, não nos classificaste também como sendo a luz do mundo? Tiago, onde estará o mérito da luz que foge da sombra? Nas trevas da crueldade e da calúnia, da mistificação e da ignorância, do sofrimento e do crime, acenderemos a glória de Deus na exaltação do bem eterno. Senhor, Tiago, eu preciso me retirar. Jesus faz Tiago completamente perdoar. Reúne os seus pertences, a semelhança do carrinho de mão, e regressa à casa do caminho. Bate na porta. Simão abre. E ele diz: Simão, me diga, eu estou de volta. Que esse sentimento de regresso às nossas verdadeiras prioridades possa ser a tônica da nossa vida, a tônica do nosso movimento religioso e a tônica da nossa casa espírita. Que o Senhor Jesus nos abençoe.